Continuando então questões do Banco do Brasil, tem uma questão interessantinha, bastante interessante, é uma questão aqui de problemas de números naturais, digamos assim, ou a gente considerando, falando em termos de álgebra, não poderíamos considerar então como problemas de equações do primeiro grau, ou mesmo sistema de equações do primeiro grau, perfeito? Então é uma questão bastante interessante, vale a pena a gente fazer. Olha só, diz assim, ó. Em um dado momento em que Ari e Iná atendiam ao público nos guichês de 2 caixas de uma agência do Banco do Brasil, foi observado que a fila de pessoas à frente do guichê ocupado por Ari tinha 4 pessoas a mais que aquela formada frente ao guichê de Iná, que Iná ocupava. Sabendo que nesse momento, se 8 pessoas perceberam, eu já estou agora entrando numa outra historinha. Eu já contei uma primeira história e essa primeira história diz o seguinte: na fila do Ari, no caixa onde está o Ari, existem 4 pessoas a mais do que na fila que se encontra a Iná. Perfeito? E agora vem uma segunda historinha, que vai ser uma outra equação. Já falei da primeira, vamos ver uma outra historinha que se transformará na minha segunda equação. Sabendo que nesse momento, se 8 pessoas da fila de Ari passarem para a fila de Iná, essa última ficaria com o dobro do número de pessoas da fila de Ari. Então, o total de pessoas das duas filas era, 24, 26, 30, 32, 36, né? Legal do problema é que ele reproduz uma situação atual que a gente vive no nosso dia a dia, né? O tamanho das filas nos bancos é uma coisa que a gente sofre, perfeito? Não deveria sofrer, mas sofre. E aqui o problema está justamente falando disso, né? Depois na resposta você vai ver a quantidade de pessoas que está nessa fila aí, né? E ninguém faz nada para mudar isso, né? Mas um dia, quem sabe, a gente consegue mudar esse estado de coisas. Por isso que é importante você fazer prova Banco do Brasil, quem sabe você nos ajuda a diminuir essas filas aí. Tá bom, então? Vamos lá então, gente, vamos resolver isso aqui, olha só. O número de pessoas na fila do Ari eu chamarei de A, tá bom? E o número de pessoas na fila de Iná chamarei de I. Tá claro isso? Bom, aí nasce a primeira historinha, né, que eu falei com vocês, que vai nascer na minha primeira equação. Na fila do Ari tem 4 pessoas a mais que na fila da Iná. Então veja bem, se tem 4 pessoas a mais, se eu tirar essas 4 pessoas fora, vocês concordam que a quantidade ficará exatamente igual? Então a quantidade de pessoas na fila do Ari, diminuído de 4 dessas pessoas, se torna igual à quantidade de pessoas na fila da Iná. Então a primeira equação nasceu, ó, Ari menos 4 é igual a Iná. Claro, lembrando que o Ari é a quantidade de pessoas na fila do Ari e o Iná é a quantidade de pessoas na fila da Iná. Então a quantidade de pessoas menos 4 dá a quantidade de pessoas, né, da Iná. Tá claro? Essa é a primeira equação. Vamos ver a nossa segunda equação. Olha só, na segunda equação é importante entender um detalhe importantíssimo aqui. Eu sei que na fila do Ari tem A pessoas, na fila da Iná tem I pessoas, perfeito? E aí acontece o seguinte, ó. Saíram 8 pessoas da fila do Ari. Com isso, a quantidade de pessoas na fila do Ari se transforma em A menos 8. E essas 8 pessoas que saíram da fila da Ari se encaminharam para a fila da Iná. Então, com isso, a Iná, olha só, já tem agora quanto? Ó, I mais 8, perfeito? O Ari tem menos 8 e a Iná recebeu esses 8. Então, a quantidade que ela tinha foi acrescida de 8 pessoas. Então, eu tenho essas duas condições. E aí ele fala o seguinte: quando isso acontece, quando passa 8 de um para outro, a quantidade de pessoas na fila da Iná se torna o dobro da quantidade de pessoas na fila do Ari. E aí eu posso escrever, então, minha segunda equação. A Iná mais 8, isso fica igual a quem? Ao dobro da quantidade de pessoas que tem no Ari, que a gente sabe que agora é A menos 8. Perfeito? Nasceram minhas duas equaçõezinhas. Eu estou diante de um sistema de equações do primeiro grau, mas eu vou enganar a matemática um pouquinho. Não vou fazer por sistema não, gente. Quer dizer, na verdade vou fazer, mas vou fazer só uma brincadeirinha para não usar, né, nenhum conceito de sistema e cair direto na equação. Eu não sei na primeira equação que A menos 4 é igual a I, então estou descobrindo que I é igual a A menos 4. Se eu levar esse valor para a segunda equação, eu estarei aplicando o quê? Aquele conceito que eu falei a vocês de sistema, né? De substituição. Mas vamos enganar, vamos fingir que a gente não está fazendo sistema, está fazendo equação só. Então, olha só. Se eu tenho que 2 que multiplica A menos 8 é igual a I mais 8, e sei que o I é igual a menos 4, se eu levar esse valor de I para a segunda equação, eu tenho resolvido o meu problema. Quer ver só? Substituindo a primeira equação na segunda, teremos 2 que multiplica A menos 8 é igual a I. Esse I agora é quem? Olha lá. I mais 8, perfeito?
E agora substituindo, sim, ó, o I não é A menos 4, então eu coloquei 2, que multiplica A menos 8 é igual. O I não é A menos 4, então A menos 4 mais 8. Né? Tirei o I e botei A menos 4. E agora vou desenvolver isso aqui, né, gente? Aí vai ficar realmente facinho para desenvolver isso aí. Olha só. É só uma equaçãozinha simples, né, gente? Vamos lá, então. Ó, 2A menos 16, tá? Multiplicando o chuveirinho, 2A menos 16. 2A menos 16 é igual a menos 4 mais 8. Menos 4 mais 8 dá mais 4. Então eu tenho 2A menos 16 é igual a mais 4. Vou trazer esse A para cá, vou levar o 16 para lá. 2A menos A é igual a 16 mais 4, que a gente sabe que é 20. 2A menos A é A igual a 20. Acabei de descobrir que originalmente, na fila do Ari, existiam 20 pessoas. Mas lembra da mesma primeira equação que falava que se eu diminuir 4 pessoas da fila do Ari é a quantidade de pessoas que tem na fila da Iná? Perfeito? Tinham 4 pessoas menos. Então na fila da Iná fica fácil, né? 20 menos 4 é igual a Iná, e Iná é igual a 16. Na fila do Ari, 20 pessoas, na fila da Iná, 16 pessoas, e o problema nos pergunta quem? Quanto é a soma das pessoas que estão na fila da Ari e da fila da Iná? Ari 20, Iná 16. A soma desses dois dá 36, e a minha resposta certa, então, é a letra E. Cadê a letra E? Sumiu. Vai aparecer, apareceu. Olha aqui a letra E. 36. E essa é a nossa resposta. Tá bom então, gente? Quem vos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com.